Verdade. Desculpa. Imagina. Fala, Jante. A gente percebeu, pelo menos assim, eu tenho percebido assim, um aumento dos casos respiratórios por esses outros vírus. O número de crianças que estão chegando no consultório, ou então que as famílias entram em contato, que as crianças estão ou com uma coriza, ou com uma tosse, com quadro febril, tem aumentado, principalmente da segunda quinzena de janeiro para cá. E principalmente quando entrou fevereiro, acho que a Silvia pode, né, também perceber, acho que ela percebeu isso. Então, e isso gera um fator de confundimento, porque juntou o retorno à escola, que algumas escolas aqui em Brasília estão abertas, e aí a criança, ela foi para a escola, ela começa a desenvolver esses quadros virais, que não é Covid, que não é o SARS-CoV-2, e aí entra a questão, é Covid, não é? O que fazer, como fazer, né? A gente fica bem confuso, e os pais ficam confusos também com relação a isso. Não, perfeito. Isso destaca a importância da gente ter uma testagem eficiente, né? Então, eu acho que compreender com clareza a importância dos testes e quais testes devem ser feitos e em que situações, né? Então, um dos principais equívocos de investigação é o uso daquelas provas sorológicas de ponta de dedo, né? Então, lembrar, e isso acho que é um recado importante para a população que está escutando a gente aqui, que esses métodos sorológicos rápidos de ponta de dedo, eles não se prestam ao diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2. Eles não são recomendados para informar o indivíduo se ele está ou não infectado, né? Se ele está ou não com a Covid-19. Lembrar que os métodos diagnósticos que se prestam para a infecção aguda, né, para a presença da infecção pelo SARS-CoV-2, para entender se é ou não Covid-19, são os testes virológicos, aqueles que são feitos no trato respiratório, né, com amostras respiratórias, e que sofreram um avanço muito grande. Hoje a gente tem testes aí disponíveis com preço muito mais acessível, com resultados bastante rápidos, né, que ficam prontos em minutos, alguns deles antigênicos, que perdem um pouco em sensibilidade quando comparados com os testes moleculares, né, o famoso PCR, mas há já testes até moleculares que ficam prontos bastante rápidos, claro, não são totalmente acessíveis, mas são disponíveis em muitos locais. Então, acho que um dos pontos importantes é que a gente tenha a clareza da importância da testagem, exatamente para o discernimento, né, desses quadros respiratórios. Perfeito. Essa é uma preocupação grande da gente. Aqui em Brasília, várias escolas privadas já voltaram, tá? Desde a última semana de janeiro. E a gente tem visto, não sei se relacionado ao retorno das escolas, mas de forma geral, a gente tem visto um número maior de admissão no serviço de pronto atendimento, nos serviços hospitalares, de crianças com sintomas respiratórios, e o que esses primeiros resultados têm mostrado para a gente é que, de fato, a gente voltou a ver vírus social, a gente voltou a ver adenovírus, rinovírus, com uma frequência um pouquinho maior do que no ano passado, mas é pouco tempo ainda para a gente, né, ter isso aí compilado. De todo modo, eu acho que o que fica patente aí no comentário é a necessidade de testagem, né? A gente entende o desconforto quando se fala da coleta de um RT-PCR, enfim, mas é impossível do ponto de vista clínico a gente descartar a possibilidade da infecção pelo SARS-CoV. E isso aí tem uma série de implicações na rotina escolar, e aí a gente já tem algumas perguntas aí em relação a esses protocolos. Eu acho que antes da gente começar a falar especificamente desses protocolos, enfim, quando afastar, por quanto tempo afastar, e a gente já tem algumas perguntas antecipadas aí que foram feitas por meio de rede social, a gente tem uma pergunta básica e fundamental, a Renata coloca aqui essa pergunta em relação ao posicionamento da Unicef de incentivo ao retorno às atividades escolares presenciais. Qual é a sua percepção, o que você pensa sobre isso e quais as sugestões? Perfeito, Renata. Eu acho que é um bom ponto de partida para a nossa conversa aqui hoje, né? E dá oportunidade para a gente estabelecer algumas considerações que eu julgo muito importantes. Então, a primeira delas é ter clareza que não existe um caminho isento de riscos, né? E o que você tem que compreender
é optar por um caminho da sensatez, aquele que ofereça, vamos dizer, o caminho mais próximo do benefício na ponta, né, no final. Por que eu estou dizendo isso? Porque, num primeiro momento, a gente interpretou que o fechamento das escolas seria uma medida, uma intervenção, como a gente diz, né, não farmacológica, que é o que a gente tem ao nosso alcance, para mitigar a transmissão do vírus na comunidade, entendendo que a abertura das escolas poderia significar uma explosão de casos na comunidade. Como a gente sabe que acontece com o vírus influenza, como a gente sabe que acontece com o sincicial respiratório, onde as crianças têm um papel muito importante na transmissão. São os chamados supertransmissores, as crianças. Supunhamos que poderia ser assim também com esse novo coronavírus, apesar de que já no início a experiência acumulada com o SARS-CoV-1 e com o MERS, com os outros 2 coronavírus zoonóticos, já apontava para um cenário diferente. Já sugeria um perfil muito diferente da doença na população pediátrica e com menores participações, inclusive no que diz respeito à transmissão. Claro que ainda há lacunas no conhecimento e a gente não compreende com total clareza ainda todos os aspectos, mas é muito consistente nos dados da literatura o entendimento que crianças se infectam menos, independente de estarem ou não frequentando escolas. Então, esses estudos foram feitos em ambos ambientes, quando as escolas estavam fechadas e mesmo quando elas estavam abertas. Então, elas, de fato, se infectam menos e têm um menor papel na transmissão do que outros grupos etários. Não estou dizendo aqui que crianças não transmitam. Claro que elas podem transmitir, claro que elas podem se infectar e até mesmo fazer formas graves. Mas isso ocorre numa proporção substancialmente menor do que nos adultos. Os adultos se infectam mais e transmitem mais o vírus na comunidade. Os estudos que tentaram mensurar qual foi o benefício do fechamento das escolas no que diz respeito ao impacto do vírus na comunidade, estimaram que esse benefício foi marginal, se é que se pôde observar esse benefício. Então, eu acho que um dos principais erros na condução da pandemia foi o fechamento precoce das escolas, ou seja, fechar as escolas antes de fechar uma série de outras atividades que têm muito mais importância para esse contexto e para este vírus, no que diz respeito à transmissão comunitária, do que as escolas. E não esquecer, né, respondendo à pergunta da Renata, que o fechamento das escolas, em contrapartida, ele trouxe danos substanciais à saúde da população pediátrica, saúde mental, desenvolvimento cognitivo, né? Evasão escolar, risco de violência, depressão, uma série de aspectos que nós pediatras somos testemunhas no nosso dia a dia, que a gente está vendo, e que mostrou uma das também faces cruéis, né, de um país como o nosso, que é, por exemplo, essa plataforma que a gente está conversando hoje aqui, imaginar que ela é disponível para as crianças do nosso país, a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, esse ensino virtual ele está ao alcance de uma camada mais restrita da população, né? A maioria dos lares não tem um laptop, não tem uma internet, não tem nem mesmo um adulto para ficar ao lado dessas crianças as ajudando. Então, o que acontece é que elas acabam abandonando as escolas e com evasão, num país tão carente de educação como o nosso, né? Então, todos esses aspectos, na minha opinião, tornam o retorno às escolas uma atividade essencial, a exemplo de diversas outras atividades essenciais e que foram mantidas, e que pode, eventualmente, se considerar o fechamento das escolas em determinada situação, mas nunca como primeira medida, como foi feito aqui, e sim como o último estandarte ali, a hora que você realmente entender que a situação está fora de controle e que você já implementou outras medidas na comunidade, né? E essa sim, a gente sabe que tem um impacto antes de fazer isso com a população pediátrica. A gente viu aí vários estudos, e acho que é importante compartilhar isso com vocês também, que quando as escolas voltaram, e quando ocorreram casos, porque eles vão ocorrer,
tentando identificar a origem desses casos, rastrear a origem desses casos. Vários estudos foram publicados nesse sentido. E o que esses estudos mostraram é que, na grande maioria das infecções que ocorrem nesses surtos, o caso, o índice, ou seja, a infecção, a fonte da infecção, não ocorreu dentro das escolas, mas fora do ambiente escolar, ou no próprio domicílio, através dos adultos que trazem a doença para casa, ou através de atividades que essas crianças fazem quando não vão para a escola e que acabam saindo para a rua, para o parque, para a igreja, para o ginásio, para o clube, para o bar, para o restaurante, etc., onde as medidas que a gente implementa na escola e que são protetoras não podem ser implementadas e que acabam gerando, vamos dizer, maior risco de infecção. Os estudos mostraram isso. As taxas de soroprevalência das crianças fora das escolas era maior do que aquela encontrada nas crianças que estavam dentro das escolas, mostrando que as escolas não aumentavam o risco. Claro que ele vai acontecer, mas, vamos dizer, isso tudo, em resumo, salienta a importância de que a gente vá envidar todos os esforços para tornar esse retorno possível. A gente tem uma realidade nas escolas privadas que faz esse retorno perfeitamente execuível, a implementação dessas medidas. Mas a gente não pode esquecer as condições das escolas públicas. Então, a gente tem que cobrar que essas medidas sejam implementadas. De verdade, eu acho que elas são perfeitamente factíveis de serem implementadas nas escolas públicas também. Não acho que estabelecer coortes, estabelecer redução da turma, lugares ventilados, exigir higienização, uso das máscaras, enfim, as medidas que a gente sabe serem triagem de sintomas, isso está ao alcance da escola pública. Eu não entendo isso longe da realidade da escola pública. E acho ainda que se um local tem uma escola pública que é, vamos dizer, muito longe daquilo que se imagina como necessário, eu fico imaginando o restante da situação desse local, né? Então, se a escola também é assim, o resto também é muito precário. Então, em resumo, eu entendo, Renata, que é importante, sim, sou um defensor do retorno às escolas dentro de medidas de segurança, cobrando das autoridades que elas sejam implementadas, com rastreamento, com detecção de casos, com testagem que permita a gente identificar isso com clareza, né? Porque entendo essa uma atividade essencial. Certo, perfeito. Pegando aí esse gancho, né, da questão das infecções que porventura são identificadas e alguns trabalhos que mostram que essas infecções são então transmitidas por adulto ou fora do ambiente escolar ou pela própria equipe, né, escolar. Qual é a sua percepção a respeito da definição dos professores e equipe escolar como grupo prioritário para vacinação? Essa é uma ótima pergunta, né? A gente gostaria de ter vários grupos prioritários para vacinação, né? Então, quando a gente olha critérios para definir um grupo prioritário para vacinação, quais são esses critérios? O primeiro deles qual é? É risco de exposição. Então, você vai tentar ver nos estudos qual que é a categoria profissional que está sob maior risco. E o segundo critério é da presença de morbidades, da presença de condições clínicas que façam daquele indivíduo um indivíduo de maior risco. Então, esses foram os nortes de todos, pelo menos que eu tenho conhecimento, de todos os programas de imunização para definir grupos prioritários. E claro que essas situações são extensivas a todas as profissões. Então, se o indivíduo tem uma certa idade ou se ele tem uma determinada comorbidade, independente da sua profissão, ele tem que ser alvo de medidas que o protejam, sejam ele um profissional da saúde, seja ele um garçom de um restaurante, enfim, ele tem que encontrar no seu dia a dia, por parte, né, das pessoas que estão ali, uma situação que o proteja de alguma forma. Então, respeitadas essas medidas, a gente vai tentar encontrar na literatura o risco de exposição dos professores. Então, categorias profissionais que é inequívoco em relação ao maior risco são os profissionais da saúde. Então, acaba de sair um estudo na Escócia, né, onde as escolas permaneceram abertas, tentando identificar risco de hospitalização e risco de desfechos graves por Covid-19
profissionais da saúde, professores e a população em geral. Então, os profissionais da saúde têm claramente um risco substancialmente maior de todos esses desfechos. Os professores lá na Escócia, também saiu esse trabalho no New England, lá na Suécia, onde permaneceram abertas as escolas, eles tiveram um risco ocupacional de exposição idêntico ao de profissionais de outras categorias da mesma faixa etária. Então, claro, a gente adoraria, né, proteger esses. Eu sou professor, eu lido com universitário, mas eu sou professor, né? E os universitários são até muito mais perigosos do que as crianças para transmissão. Então, a gente se vale de alguns mecanismos. Então, os professores lá da faculdade, que têm mais de 65 anos, estão utilizando a plataforma virtual, eu acho que isso é muito importante. Aqueles que têm uma determinada comorbidade, eles devem ser também alvo disso, são prioritários para vacinação, né? Mas, independente de tudo isso, eu estou sendo assim longo nessa exposição, porque, independente de tudo isso, os professores foram incluídos no programa de imunização como um dos grupos prioritários. Eles serão vacinados. Então, se você consultar lá o programa de imunização, tem etapas. Então, as etapas foram definidas pelo grau de risco. Então, profissionais da saúde, idosos, portadores de comorbidades, e depois tem, na etapa número 4, os professores estão incluídos, quaisquer que sejam as idades desses indivíduos. Então, eles vão receber a vacina antes da população em geral, da mesma faixa etária deles. Então, professores serão incluídos, sim, nessa etapa, mas não nesse primeiro momento. Só lembrando que vacinação é ótimo, ela reduz, o objetivo principal dela é reduzir formas graves, mas ainda não há uma clareza em relação ao papel da vacina no que diz respeito a prevenir infecção. Não sei se eu fui claro, mas eu vou tentar detalhar isso de uma forma mais didática. As vacinas, às vezes, nos protegem de doença, ou seja, de você pegar determinado patógeno, seja ele um vírus, por exemplo, e contrair os sintomas daquela doença. Às vezes com muita eficiência, mas nem sempre com a mesma eficiência elas nos protegem da infecção. O que eu quero dizer com isso? Que você pode, eventualmente, ao receber uma vacina, ser impedido de ter sintomas, mas elas, às vezes, não têm a capacidade de impedir que você se infecte com aquele vírus ou com aquela bactéria e que você transmita isso aos seus comunicantes. Então, se, por um lado, os resultados preliminares mostram que as vacinas têm conseguido proteger aqueles que as recebem, pelo menos em curto prazo, de doença, principalmente de doença grave, não há ainda clareza em relação ao papel das vacinas para nos proteger de infecção. Então, isso também é muito importante, porque é mais um obstáculo aí para a gente, vamos dizer, eliminar a circulação desse vírus, salvo uma situação onde você consiga realmente vacinar uma proporção substancial da população. Cenário muito distante da nossa realidade nesse momento, em função da carência do número de doses de vacina. Perfeito, concordo plenamente. E a gente precisa, então, trabalhar com a prevenção dentro das escolas, né? Com a máscara, lavagem das mãos, uso de álcool e conscientização da comunidade escolar com relação a isso. A Flávia, ela fez uma pergunta, ela enviou se teria alguma outra medida na escola pública que a gente, ou na escola pública, na escola particular também, além da máscara, das salas ventiladas, da higiene das mãos, se há alguma outra medida a ser tomada para que a gente tente minimizar essa transmissão, né, viral. Olha, Natália, além dessas que você citou, eu não queria deixar de destacar algo que nós conversamos no início da nossa fala aqui, que é a triagem de sintomas. Acho que a Silvia colocou isso. Isso é muito importante também, né? Então, a triagem de sintomáticos, então, se a criança está com sintomas sugestivos da Covid-19 ou se tem alguém na sua casa com a doença, né? É preciso orientar, porque parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio na prática. Eu vejo com frequência isso. Então, tem uma pessoa com Covid-19 dentro de uma determinada casa e eles mandam aquele indivíduo ou aquela criança, o indivíduo para o trabalho ou a criança para a escola, porque entende que ela está bem, então ela pode ir. Então, parece óbvio, mas não é. É importante destacar essa mensagem, que caso você conviva com uma pessoa com a doença ou
que você apresente sintomas sugestivos da doença, ou que quem convive com você está com sintomas sugestivos da doença, isso merece uma cautela. Essa criança, em princípio, não deve frequentar as aulas até que se esclareça essa situação. E caso confirme ser Covid-19, o que a pessoa que convive com ela tem, essa criança tem que ficar em quarentena, né? E a quarentena ainda é uma orientação de que ela permaneça, né, afastada das suas atividades por 14 dias. Isso também é bastante relevante. O que mudou foi o isolamento do caso índice, ou seja, do indivíduo que apresenta a Covid-19. Então, hoje, em função dos estudos terem identificado que, normalmente, a transmissão nos casos que cursam de forma leve ou moderada e que se recuperam, né, raramente eles persistem transmitindo o vírus por mais de uma semana. Então, a orientação hoje é que, contados 10 dias do primeiro sintoma, caso tenha sido uma doença leve e que esse indivíduo tenha se recuperado e esteja bem, ele pode retornar ao convívio escolar. E se for uma criança que apresentou sintomas sugestivos, como a Silvia comentou, tosse, coriza, pesquisou a Covid-19, não chegou a um diagnóstico de Covid-19, fez os exames, deu negativo, a orientação é a mesma que a gente tem clássica, ou seja, assim que ela melhorar dos sintomas, ela poderia retornar às atividades escolares. A Luciana pergunta aqui nesse sentido, então, se a gente tem uma criança nessa condição, com sintomas gripais, e ela faz um RT-PCR, esse RT-PCR vem negativo, se seria seguro liberá-la para o convívio escolar novamente, considerando aí a possibilidade de eventuais falsos negativos? Luciana, 100% de certeza nós não teremos, tá? Como não temos em muitas outras doenças respiratórias. Não era diferente para a influenza, não era diferente para vírus sincicial e não é diferente aqui. Infelizmente, não há uma prova que eu faça e que me informe com 100% de certeza de que não se trata da Covid-19. Mas há elementos que me ajudam nesse sentido, né? Que são os elementos clínicos que a gente comentou e esses elementos laboratoriais. Eu entendo que uma criança que desenvolva sintomas, que você teste com, por exemplo, uma prova de biologia molecular, que resulte negativa, e que essa criança tenha melhorado da sua sintomatologia, e isso é importante, que ela tenha se recuperado, a chance que essa criança tem de ser Covid-19 e de ainda estar transmitindo, levando em conta que ela já se recuperou clinicamente, não é zero, mas eu diria que ela é virtualmente muito baixa. E aí eu entendo que, do ponto de vista de recomendação, me parece sensata essa recomendação que eu citei há pouco, né? Então, se você descartar, ou pelo menos se o exame vier negativo e houver uma recuperação dessa criança, né, com ausência de sintomas, ela poderia retornar, sim, ao ambiente escolar. Ótimo. Ainda em relação à testagem, doutor Marco Aurélio, a Clara faz uma pergunta em relação à acurácia do teste de antígeno viral. Se seria pertinente a liberação baseada num teste de antígeno viral negativo nos primeiros dias de sintomatologia? É uma ótima pergunta essa, né? A gente ainda não tem tanta experiência assim com os testes antigênicos, só para deixar claro para quem não está habituada com essa linguagem, né? Os testes virológicos, eles são basicamente de biologia molecular, que é o PCR, amplificação isotérmica, enfim, há outros testes que são considerados moleculares e há os testes de detecção antigênica, que a gente já tem, né, Silvia, há muito tempo, com influenza, com sincicial, com strepto A, e que a gente utiliza de maneira corriqueira. Quando você os compara, invariavelmente a gente encontra uma menor sensibilidade para os testes de detecção antigênica. Especificidade muito similar. Nós trabalhamos no nosso hospital com 2 desses testes recentemente, e eu posso dizer a vocês que a gente até fez um estudo para validar, e fazíamos PCR e fazíamos a prova antigênica para ver se havia uma correspondência. E o resultado foi muito bom. Assim, as provas, esses testes de detecção antigênica que a gente tem, pelo menos esses que a gente utilizou no nosso hospital, se mostraram testes com muito boa sensibilidade. Não é igual ao teste de biologia molecular, mas ele é muito próximo.
e ele tem duas vantagens, pelo menos duas vantagens. Uma é o custo, ele é muito mais acessível, e isso é importante num país como o nosso. Dois, a presteza do resultado, ele fica pronto em 15, 20 minutos. Compartilho uma novidade com vocês, acaba de ser validado nos Estados Unidos um desses testes que não precisa mais colher na nasofaringe, eles têm agora coleta nasal, o que torna muito mais amigável o teste para todo quem já colheu. Eu já colhi 5 vezes, né? É realmente desconfortável, né, a coleta. Então, para as nossas crianças, isso vai ser muito importante, né? Porque você colhe nasal o teste, isso ajuda demais. Então, em breve, a gente vai ter possibilidade de contar com esses testes aqui com a gente também. Ainda em relação ao tópico testagem, o doutor Zaconeta fez um comentário há pouco, em relação ao acesso à testagem, né? E aí a gente sabe que dentro do cenário da rede pública, esse acesso é limitado, né? Ele coloca aqui em relação aos fluxos locais, e eu acho que o atendimento hospitalar acaba sendo o acesso mais rápido aqui, ainda que a gente, né, precise reestruturar isso para que a testagem possa ser viabilizada após atendimento em unidade básica, tá? E aí coloca uma pergunta em relação a será que não seria mais factível e viável recomendar, a partir da detecção e da identificação de sintomas gripais, o isolamento, a quarentena de 14 dias para todo mundo? Bom, essa é uma opção viável num cenário onde não há testagem, né? Mas é um cenário que a gente sabe, como pediatra, que vai ser muito restritivo, recorrente, especialmente dentro desse contexto. Por isso que eu quis fazer aquela introdução no início, dizendo que a gente está voltando a ver os vírus respiratórios. Então, uma vez que eles estejam presentes, esse tipo de rotina seria muito restritiva no que diz respeito ao funcionamento das escolas e geraria, vamos dizer, restrições muito dramáticas aí para as crianças, em termos de disponibilidade de frequentar as escolas. E eu só enxergo viável isso num cenário em que a gente realmente não tenha a possibilidade de testagem, e reconheço que o Brasil tem situações muito díspares, né? Muito diferentes aqui em relação a essa disponibilidade. É verdade. Uma pergunta que tem aparecido aqui agora no chat, de forma recorrente no espaço para perguntas que foi aberto no Instagram, em relação àquelas crianças que residem com familiares que são caracterizados como grupo de risco ou idosos, crianças que têm um acesso, né, muito grande por tempo ampliado aí a avós e tudo. Se existe uma recomendação específica para essas famílias? Esse é um tema recorrente, né? O que eu chamo sempre atenção é que se esse é um lar que tem o avô junto com a criança, etc., e os pais, e é um lar onde todos seguem com muito rigor aquilo que é necessário fazer, a gente pode conversar sobre medidas alternativas, mas às vezes o que acontece é que, vamos dizer, você tem lá o idoso, mas os pais saem, os pais às vezes não têm medidas de cuidado com eles próprios, né? Às vezes o próprio indivíduo que tem mais idade ou que é mais fragilizado é um indivíduo que não se cuida quando sai e acaba atribuindo à criança, né, o papel de ela ser a responsável por tomar conta do risco do idoso se contaminar, sendo que todos os outros, né, não fazem aquilo que deveriam fazer. Então, eu entendo que mais importante que estabelecer recomendações únicas é analisar individualmente, caso a caso. Então, se for de fato uma família que tem um idoso em particular vulnerabilidade, fragilidade, e que está imbuído, né, da importância dessas medidas de restrição, etc., eu acho que é perfeitamente viável que individualmente opte-se por manter essa criança dentro de uma plataforma híbrida, né, com esse mecanismo, respeitando a individualidade. Eu tenho destacado isso sempre. A gente não está aqui para determinar aquilo que vai ser feito. Isso é uma decisão de cada família, né? A gente tem que... Por exemplo, a minha mãe disse, a gente não perdoa. A gente tem que respeitar esse princípio. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Respeitar isso, e se você entender que isso é importante, mantenha a criança em casa e use, né, essas plataformas virtuais, sempre analisando individualmente, caso a caso.
Certo, perfeito. Só para a gente resumir um pouquinho, por causa como que é para uma população, né, em geral, essa live, como que a gente poderia determinar? Então, veja se é esse o conceito. Se eu tenho uma criança que está com sintomas gripais, ou, por exemplo, sintomas gastrointestinais, que também podem ser sintomas de Covid, essa criança ela deve ser afastada da escola, por pelo menos para a gente poder identificar esses primeiros sintomas e verificar o que está acontecendo. Possibilidade de fazer o PCR, o RT-PCR fazemos a partir do entre o terceiro e o quinto dia de sintoma, e se esse resultado vier negativo, a criança tem a possibilidade de retornar à escola ou reduzir os sintomas, né, melhorando o quadro viral, ela retorna à escola, normalmente. Se não tem a possibilidade de fazer o RT-PCR, essa criança fica afastada entre 10 e 14 dias, correto? Perfeito, né? E só lembrando que essa recomendação de esperar o terceiro dia para colher, ela é bem questionável, né? Ela é bem controversa e muitas vezes o que alguns órgãos têm recomendado hoje é que, uma vez iniciados os sintomas, né? Se você já tiver mais de 24 horas dos sintomas, assim que você puder testar, você deve testar, porque às vezes você ficar demorando para fazer o teste acaba propiciando que esse indivíduo transmita, né, o vírus. Eu vou citar um exemplo de um estudo que a gente fez, publicamos esse estudo há pouco, né, no nosso hospital, de rastreamento de profissionais da saúde sintomáticos. Chegamos a ter, no mês de junho, quase 55% dos profissionais de saúde que estavam sintomáticos positivos, para vocês terem uma ideia. A positividade, né, do teste chegou a quase 55% em algum momento. Mas o que mais nos causou espécie é que, quando a gente perguntou quantos dias de sintomas você tem no momento da coleta, a mediana foi de 5 dias a partir do início dos sintomas. E mais preocupante que isso, muitos mantiveram as suas atividades profissionais a despeito de estarem com sintomas, né? Então, eu acho que retardar muitas vezes a coleta do exame representa, sim, um risco, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, mais eficientes são as medidas de contenção para o caso índice e para o rastreamento de contactantes. Sim, perfeito. E com relação também à frequência, as crianças, né, frequentarem as casas dos avós ou de pessoas que são de grupos de risco no final de semana, porque eu acho que a gente recebeu muito essa dúvida. A criança frequenta a escola durante a semana, ela pega às vezes um quadro respiratório, ela melhora durante a semana, se ela pode frequentar ou não a casa dos avós, né, ou ficar com alguém. Então, assim, se tiver sido testado, sim, se não, é melhor manter em observação, mantém uma certa quarentena até que a gente tenha uma resolução, né, de todos os sintomas. E se forem, vamos dizer, idosos que têm situações de fragilidade, né, não esquecer das medidas de proteção, né? Então, é sempre prudente estar com a máscara, tudo, principalmente quando em contato com as crianças, né? Sim, sem sombra de dúvida. Muitas dúvidas têm surgido em relação ao uso de máscara, qual seria o tipo de máscara adequado para essas crianças e qual é o corte aí da idade em que a gente passa a entender que essa recomendação é imprescindível. E aí a gente tem algumas orientações diversas, né? Enfim, Tem diversas. CDC e outros órgãos. Tem diversas, né? Acho que não tem um consenso em relação a isso, né? Eu tenho uma opinião, Silvia, eu vou dar a minha opinião, mas você está corretíssima, não há um consenso. Então, por exemplo, o ECDC europeu colocou que o uso das máscaras é, entre aspas, obrigatório a partir dos 12 anos. 12 anos é o corte lá na Europa. Dizendo que entre 6 e 12, se a criança, vamos dizer, tolera a máscara e for uma situação onde o uso da máscara é importante, ela deve fazê-lo. O CDC colocou no primeiro documento lá que a partir dos 2 anos você poderia usar máscara, né? O único consenso que existe é que abaixo de 2 anos não é para usar máscara. Esse é um consenso, né? Eu vou dizer a minha opinião e a minha experiência pessoal. Eu me surpreendi. Me surpreendi com a maneira como as crianças usam a máscara. Muito, muito, muito melhor do que eu supunha. Muito melhor do que a maioria dos seus pais. A gente vê no dia a dia no consultório isso. A criança chega bonitinha no colo da mãe com a máscara e fica a consulta inteira com a máscara e a mãe arranca, o pai puxa daqui, puxa dali. Enfim, eu acho que as crianças usam máscara melhor do que os adultos, muitas das vezes.
Acho que um corte que me parece, da minha experiência, né, que a gente pode utilizar, eu acho as máscaras muito importantes. Então, se é uma criança que consegue usar, eu não vejo por que não usá-la. Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que acima dos 4 anos as crianças estão aptas a usar a máscara, né? De 5 anos para cima, principalmente em situações onde existe o risco. Então, entendo que se isso for algo que elas consigam fazer de maneira sem causar, né, grandes problemas, elas devem fazer. Ajuda muito, acho que diminui muito o risco e os dados da literatura são muito contundentes nesse sentido. Qualquer que seja a máscara. Claro que quanto mais eficiente é a máscara no sentido da filtragem, melhor é o resultado com o uso dessa máscara. A gente já aprendeu que o principal mecanismo de transmissão do SARS-CoV-2 é respiratório. Os fomites também participam, né? A contaminação da mão e a inoculação da mão contaminada na narina, na boca ou nos olhos. Mas esse não é o principal mecanismo, né? O inóculo que você introduz dessa forma, ele não parece ser tão relevante como aquele introduzido através das gotículas respiratórias. Então, a transmissão pela via aérea é a protagonista da infecção pelo SARS-CoV-2, né? Tanto gotículas como aerossol, mas com menor participação do aerossol, principalmente das gotículas. Por isso que a gente insiste sempre, e eu sei que é uma live que tem não profissionais da saúde e tudo, a gente insiste sempre na importância de vocês procurarem lugares ventilados, sem que você tenha ares condicionados que recirculam o ar, porque o ar-condicionado que recircula o ar, os estudos já mostraram que pode aumentar muito o risco da infecção. Então, procurar, quando você vai num lugar público, que tem a opção de um terraço, de um espaço externo, principalmente se você for ter que fazer uma refeição, onde você vai estar sem a máscara, procure sempre um local arejado. Para vocês terem uma ideia, saiu um estudo há pouco nos Estados Unidos que comparou o risco de contaminação em locais com aglomeração fechados versus locais com o mesmo número de pessoas aglomeradas, só que aberto. O risco é 18 vezes maior nesses locais fechados. Então, isso é realmente muito importante, né? E uma outra coisa que saiu nesses últimos dias, essa semana, em algumas redes sociais, e alguns pais mandaram várias perguntas sobre isso, com relação ao uso de 2 máscaras, por causa da nova variante, e aí disseram que vai ter uma filtração melhor, mas eu acredito que seja mais essa máscara está melhor acoplada, né, ao rosto, à face da criança. Exato. Em relação a esse variante novo, acho que aqui vale algum comentário, porque eu vi também nas redes sociais comentários dizendo que o variante do Reino Unido, né, estaria contaminando as crianças com mais intensidade, que tinha aumentado muito o número de casos em crianças. Isso não é verdade. O que aconteceu é que houve um aumento no número de casos de uma forma geral. Agora, a proporção de casos atribuídos às crianças e adolescentes continua exatamente o mesmo que aquele observado antes do surgimento deste variante que está lá no Reino Unido. Não houve diferença alguma, né? Saiu agora um estudo ontem no Lancet mostrando isso, que não há diferença, vamos dizer, no risco das crianças em relação a outros grupos etários. Ou seja, esse variante do Reino Unido não tem uma predileção, uma peculiaridade, uma maior gravidade para a população pediátrica, né? Não há nenhum dado nesse sentido, né? Destacando aí que as medidas que valiam antes continuam valendo agora, e acho que a gente deve se valer sempre do uso das máscaras de maneira correta, né? Certo. E uma outra dúvida que as pessoas mandaram, inclusive a Renata Belo mandou aqui no nosso bate-papo, é sobre as crianças que apresentam algum tipo de comorbidade com relação a grupos de risco dentro da faixa etária pediátrica. Quais seriam essas crianças que estão nesses grupos? Como é que a gente pode... Perfeito. Esse também é fundamental. Essas são crianças que têm que estar protegidas, né? Então, essas crianças, obviamente, merecem. Por isso que eu digo, há que ter uma análise individual. As regras não valem para todos. A gente tem que ter essa sensibilidade de identificar casos que merecem uma atenção diferente, que tem que ser mantidos em casa. Então, para adultos, a gente tem muita clareza em relação aos fatores de risco. E eu tenho dito sempre, né?
Quando você olha fator de risco independente, quando unicamente presente, então, quer dizer, é só diabetes, só hipertensão, enfim. Vocês sabem qual é o principal fator de risco independente, quando isoladamente presente, mais importante para determinar hospitalização e morte por Covid-19? Alguém quer arriscar? Na faixa etária pediátrica ou população em geral? População em geral. Obesidade tem sido um fator de risco significativo, né? É importante, mas tem um que é mais importante que a obesidade. Foi um fator, um odds ratio, né, nos estudos mais importante. A idade. A idade per se, mesmo que desacompanhada de qualquer outro fator de risco, foi o principal determinante de hospitalização e morte. E você está correta, Silvia, entre as comorbidades, obesidade mórbida teve um papel de destaque, né? Então, foi um dos principais fatores de risco, junto com doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, encefalopatia. E quando nós olhamos as crianças, tem pouquíssimos estudos em crianças, mas tem um estudo do CDC que analisou as mortes por Covid-19 em crianças, e nesse estudo, elas representaram 0,1% do total de mortes, né? As mortes em crianças e adolescentes. Entre as crianças que morreram por Covid-19, 3 em cada 4 eram portadoras de alguma situação que as colocava em risco, alguma comorbidade, e obesidade foi, junto com doença cardiovascular, doença pulmonar crônica e encefalopatia, os principais fatores determinantes de desfechos graves para crianças quando contraem Covid-19. Eu acho que isso traz para a gente, então, né, a resposta dessa questão em relação a grupos de risco, né, enfim, o entendimento de que a decisão deve ser individualizada, né? Perfeito. Depende da característica da criança, da sua família, da dinâmica familiar estabelecida, né? Na verdade, não tem como a gente estabelecer aí uma regra que, né, que contemple todos de maneira satisfatória, né? Então, agora a gente está recebendo várias perguntas em relação a protocolos escolares, tá? Uma pergunta que surgiu algumas escolas, especialmente escolas privadas, estabeleceram uma determinação de que a família não deve entrar na escola, que a criança é deixada na porta, na portaria, e esse questionamento surge aqui, então, entre as perguntas, de qual seria a importância dessa recomendação, enfim, qual o impacto disso? Não sei se eu entendi a pergunta, Silvia. Você poderia repetir, por favor? Algumas escolas têm estabelecido como rotina ou como regra dentro do que é proposto como protocolo a não entrada da família na escola. Entendi. A criança é deixada em portaria né, na hora do retorno a família também não entra para buscar e tudo. E aí uma pessoa que pergunta, acho que a Micaela mandou no Instagram essa pergunta: existe alguma evidência dizendo que a circulação de adultos dentro da escola impacta em maior risco? Existe. Qual a sua opinião? Existem esses dados, e essa recomendação foi uma recomendação que surgiu desde os primeiros protocolos europeus e americanos, colocando que a gente deveria restringir ao máximo a entrada de adultos dentro da escola, reconhecendo que os adultos desempenham um papel importante na transmissão. Então, a restrição do trânsito dos adultos dentro das escolas é muito importante que seja respeitado isso. Quanto menos adultos estiverem dentro das escolas, mais seguro esse ambiente escolar será. Perfeito. Em relação aqui, fugindo um pouquinho da questão escolar propriamente dita, vem uma solicitação aqui de que seja feito um comentário sobre síndrome hiperinflamatória, sobre MIS-C, diante, né, da notícia que foi veiculada na última semana, que na Inglaterra já se internavam cerca de 100 crianças semanalmente por síndrome hiperinflamatória. Perfeito. Ótima lembrança, e acho que vale muito a pena a gente comentar sobre isso. Bom, o que é a síndrome inflamatória multissistêmica, né? A gente participou do primeiro documento aqui para alertar os pediatras, etc.
ela foi identificada pela primeira vez na Europa, né? Ela não foi vista na Ásia, o primeiro local que reconheceu a síndrome inflamatória foi na Europa, no Reino Unido, na Itália, na França, na Espanha e depois em outros locais. É uma ocorrência rara, dentro do contexto, evidentemente, né, da Covid-19, ela é uma ocorrência rara que foi vista principalmente num determinado grupo etário de crianças, a mediana de idade da maioria das descrições tem sugerido crianças em torno de 7 anos, 7 a 10 anos, como uma mediana de idade dos estudos de síndrome inflamatória, caracterizada, como o próprio nome diz, por muita atividade inflamatória, é uma complicação tardia da infecção, ela, de maneira geral, não costuma acontecer concomitante à Covid-19, ela costuma suceder à infecção, e suceder à infecção em algumas semanas depois da criança ter sido infectada, o que parece sugerir, claro que a patogênese está sendo ainda melhor compreendida, mas o que se entende é que provavelmente a síndrome inflamatória é fruto de uma resposta imune desequilibrada do nosso organismo, desproporcional à infecção, e que motivaria uma intensa cascata inflamatória, por isso que todos os casos de síndrome inflamatória são caracterizados por febre, uma febre que geralmente é alta, persistente, é muito frequente, junto com a febre, sintomas gastrointestinais, então dor abdominal, vômitos, diarreia, há muita injúria cardíaca, então a gente tem visto comprometimento cardíaco, além do gastrointestinal, comprometimento pulmonar, menos frequente, mas a gente vê, eventualmente até neurológico, cutâneo, de conjuntivas, enfim, você tem um comprometimento sistêmico, né, nesses casos, que é o que define essa situação, e é uma síndrome muito importante destacar que tem terapêutica, e a terapêutica não é às custas de antiviral. Como a gente acabou de citar, que a gente entende que essa síndrome é fruto de uma reação do nosso sistema imune desequilibrada, a terapêutica ela passa exatamente por modular a imunidade. Então, o que se tem sugerido na terapêutica dos casos de síndrome inflamatória é o uso de corticosteroides e imunoglobulina endovenosa. E, claro, nos casos em que são refratários, a gente tem uma série de outros recursos terapêuticos menos disponíveis, às vezes muito mais caros, como alguns inibidores de interleucina, monoclonais, etc., mas que podem auxiliar. Muitas dessas crianças acabam indo para a terapia intensiva, né? E alguns, infelizmente, acabam tendo desfechos muito graves. A letalidade da síndrome inflamatória, né, daqueles que desenvolvem síndrome inflamatória na literatura internacional, ela é de aproximadamente 1 a 2%. Né? Então, é uma letalidade dentro de uma doença rara, né? Dentro dessa doença, a gente aproximadamente 1 a 2% das crianças vai desenvolver. A notícia do Reino Unido, Silvia, tem que ser interpretada no esteio do que está acontecendo. Então, essa notícia foi disseminada nas mídias sociais e gerou interpretações, na minha opinião, muito equivocadas. De fato, eles aumentaram o número de casos de síndrome inflamatória na mesma proporção do aumento do número de casos de Covid-19 naquele país. Então, foi um aumento proporcional. Não é que está se vendo mais síndrome inflamatória como uma coisa peculiar. Estamos vendo mais casos de Covid-19 na Inglaterra. Aumentou muito o número de casos. Inexoravelmente, vai aumentar na mesma proporção os casos de síndrome inflamatória. E é o que o paper do Lancet, que foi publicado ontem, expressa com muita clareza. Doutor Malcorelli, ainda em relação à síndrome inflamatória, na semana passada ou no anterior, não me lembro exatamente, o Ministério divulgou o boletim epidemiológico, que trata, enfim, de Covid, né, e outros agravos. E lá ele coloca um compilado de em torno de 650 casos de síndrome hiperinflamatória no Brasil em 2020. E traz uma mortalidade, um número de óbitos... 6%, né? 6%, perfeito. 6%, eu vi.
Qual tem sido a percepção de vocês? Porque o que a gente viveu aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, tem sido um quadro com uma letalidade menor do que essa. Está girando talvez em torno de 1 ou 2%, que é o que a literatura internacional que é tem que a literatura colocado. internacional fala, né? Isso mesmo, Silvia. A minha experiência é exatamente essa. A gente não entendo que nós somos melhores do que ninguém, é a experiência dos nossos hospitais. A gente também tem exatamente essa leitura. A gente teve muitos casos de síndrome inflamatória nos hospitais onde a gente trabalha, porque são hospitais de referência. Eu trabalho num hospital público aqui, quer dizer, que atende o SUS, é um hospital filantrópico, mas que atende o SUS, que é a Santa Casa, né? E trabalho num hospital privado, que é o maior hospital pediátrico privado que nós temos aqui em São Paulo. E então, obviamente, a gente acaba tendo uma experiência grande com esses casos. E eu vou dizer a vocês, até o momento, nós não tivemos nenhum óbito por síndrome inflamatória, 0, não perdemos nenhuma criança. Mas é a nossa realidade. Eu vi esse dado do Ministério, né? Acho que eram 30 e poucos, né? O número de mortes, dava uma letalidade que era 5 vezes a letalidade, 4 vezes a letalidade que se reporta por aí, né? Nos outros países. Eu acho que a gente tem que olhar esses reportes, o critério de notificação, propositalmente, foi um critério amplo, para permitir muita sensibilidade na detecção desses casos. Então, pode ser que a gente esteja reportando casos de sepse, de síndrome do choque tóxico, de outras doenças, Silvia, que têm comportamento muito parecido com a síndrome inflamatória, mas que às vezes você não consegue ter um discernimento adequado, diagnóstico, e acabam sendo inicialmente reportados como tal. Então, algo que eu até sugeri para o pessoal do Ministério é que a gente olhasse esses números com mais detalhes, porque tem um outro dado que me chamou a atenção nesse reporte do Ministério. Não foi só a maior letalidade, não sei se você percebeu isso, mas a mediana de idade dos casos também é muito mais baixa do que aquela reportada na literatura internacional. Sim. Então, eu entendo que a gente está incluindo aí casos que talvez não sejam exatamente de síndrome inflamatória e precisaria de uma filtragem desses dados aí para a gente compreender melhor esses aspectos. Ótimo. Mais uma pergunta aqui em relação a vacinas, voltando aqui ao tema vacinas, entendendo, o colega pergunta, entendendo que as vacinas já são uma realidade, qual a perspectiva de vacinação de crianças e qual a sua opinião e percepção em relação à vacinação de lactantes? Perfeito, né? Eu vi aqui, também tem uma pergunta do Márcio, né? Se a variante P1, que é aquela de Manaus, mudou o panorama do baixo risco em crianças, e essas duas perguntas de vacina. São 3 pontos super importantes para a gente discutir. Minha opinião em relação à vacinação de gestantes, né? E de lactantes. Eu entendo que se for uma gestante, profissional da área da saúde, e portanto de risco, ou uma gestante que seja portadora de uma determinada comorbidade, que a torna de maior risco para complicações ou de maior risco para infecção, que é o caso da profissional de saúde, a gente tem que usar as ferramentas que estão ao nosso alcance para protegê-las, que elas vão continuar trabalhando. A Covid-19 em gestantes já mostrou ser uma doença que, se não tem o mesmo impacto da influenza, que claramente tem um impacto muito importante na gestante, e quanto maior a idade gestacional, mais grave é a influenza, a gente já tem dados mostrando que há aumento de risco de desfechos graves na gestante, de chance de hospitalização, de necessidade de uso de unidades de terapia intensiva, de suporte respiratório, etc. Então, a gente tem que usar as ferramentas importantes para protegê-las. As 2 vacinas que hoje estão em uso emergencial aqui no Brasil são 2 vacinas conceitualmente inativadas. Tanto Coronavac como o Oxford AstraZeneca são vacinas que não têm componentes vivos na sua composição e que, portanto, em teoria, repito, em teoria, poderiam ser administradas em gestantes. Não há dados. Então, eu estou aqui emitindo uma opinião pessoal não baseada em evidências, mas eu não vou me furtar de dar minha opinião. Eu entendo que, nestas situações, profissionais da área da saúde e gestantes de comorbidade, haja uma conversa entre o médico e a gestante no sentido de orientá-la em relação aos riscos
teóricos e aos benefícios da vacinação, e se ela estiver de acordo, né, que faça a vacina. Eu tenho orientado dessa forma. Da mesma maneira para as lactantes. Não há plausibilidade nenhuma de uma vacina inativada gerar, através do leite materno, um prejuízo para o bebê. O que há prejuízo, sim, é não vacinar uma lactante de risco ou interromper o aleitamento materno, que me parecem desastrosas essas opções. Então, eu tenho também recomendado que as médicas, enfermeiras, enfim, profissionais da área da saúde, lactantes que estão sob maior risco ou que tenham comorbidades, recebam a vacina a despeito de estarem amamentando, porque não acho plausível que haja risco, mas repito, desde que seja feita essa conversa explicando, né, os riscos e os benefícios. Em relação aos variantes que estão aí, não há ainda, Márcio, algum dado sugerindo particular gravidade nesses variantes para as crianças. Há uma preocupação em relação ao acúmulo de mutações nesses variantes, que tornaram esses variantes de possível escape vacinal ou até mesmo escape da imunidade advinda de uma infecção natural. Então, nós vimos que se para o variante do Reino Unido aparentemente não houve prejuízo relevante, tanto no que diz respeito à efetividade das vacinas, como da própria infecção, fruto da imunidade da infecção natural, para este variante da África do Sul, que compartilha muitas mutações com o nosso aqui, com o P1 de Manaus, você teve aí a identificação do primeiro dado de mundo real de eficácia de uma vacina que não conseguiu demonstrar poder de prevenir formas leves e moderadas de doença causada por esse variante da África do Sul, que foram os dados com a vacina Oxford feitos lá na África do Sul, com a ressalva que foi um estudo feito em uma população jovem, um N pequeno, portanto, sem capacidade de ter identificado casos graves, a ponto de ver se a vacina protegeu ou não para formas graves. Esse endpoint não pôde ser verificado, só pôde ser verificado eficácia para as formas leves e moderadas, e para formas leves e moderadas, a vacina não conseguiu proteger essa população, né, num cenário de predomínio desse variante sul-africano. Tem mais 2 estudos que foram feitos neste mesmo cenário epidemiológico, com 2 outras vacinas, ainda não licenciadas para uso emergencial, que é a vacina da Novavax, que é uma vacina subunitária, e a vacina da Janssen, ou Johnson, que é uma vacina de vetor viral. E para essas 2 vacinas, houve sim demonstração de eficácia, com estimativas um pouco menores do que aquelas verificadas com estas mesmas vacinas em outros cenários epidemiológicos onde esse variante não estava presente. Então, significa potencialmente um sinal de alerta, né, para a gente. Para as vacinas de RNA mensageiro, né, Pfizer e Moderna, aparentemente não houve um prejuízo relevante da resposta imune, mas isso tudo merece, sim, muita cautela, né, para que a gente possa monitorar isso com atenção, para ver se há, eventualmente, a necessidade de atualização nessas vacinas. Certo. E uma outra coisa, uma outra dúvida que o pessoal colocou é se com relação ao cenário escolar agora, se tem uma criança que está positiva com o Covid na escola, ou que tem um contactante, né, de um familiar, ou até mesmo professor positivou, qual que é a conduta em relação ao restante da classe? A gente coloca o restante da classe em quarentena, a gente mantém a aula, qual que é a orientação com relação a isso? Bom, eu acho que o objetivo de sugerir que as escolas voltem em coortes, em bolhas, é exatamente a gente ter oportunidade de manejar situações que surgirem sem ter que fechar, vamos dizer, um andar inteiro, uma escola inteira, etc. Então, a ideia é focar o funcionamento das aulas em coortes, onde caso haja um caso, ou 2, ou 3, enfim, você tem a condição de gerir dentro daquela coorte as medidas necessárias. As condutas de fechamento ou não da coorte, quarentena, etc., não são únicas no mundo inteiro. Há diversos protocolos,
Tem alguns que colocam frente ao primeiro caso confirmado, eles fazem quarentena daquela turma, né, daquela coorte. Tem outros que, às vezes, aguardam o segundo caso para que você faça essa quarentena. Tem alguns que só colocam em quarentena aqueles que tiverem caracterização de ter tido contato íntimo com aquele caso, então só aqueles que estiveram muito próximos ao caso índice. Sempre muito difícil tudo isso. Então, as escolas têm adotado, nesse primeiro momento, Natália, uma postura mais conservadora. E o que eu tenho visto é, no sentido de quando identifica um caso de Covid-19, estabeleça um rastreamento e estabeleça a quarentena para aquela bolha. Perfeito, eu acredito que muitas escolas estão seguindo, né, esse protocolo, e é importante, mais uma vez, ressaltar que os pais também precisam seguir os protocolos, né, eles precisam não enviar as crianças que estão com febre, com secreção nasal, eles às vezes menosprezam, né, às vezes alguns sintomas e acabam enviando essas crianças e colocando a bolha inteira em risco. Isso mesmo. A Luciana pergunta se essa quarentena, essa recomendação de quarentena é extensível também ao professor regente. Vamos dizer, se houve um contato próximo, né, desse professor, se caracterizou um contato próximo, isso em algumas escolas tem sido feito também. Também é, vamos dizer, variável. É mais ou menos como no nosso caso, profissionais de saúde. O que a gente tem feito no hospital? E a gente tem contato com Covid-19 quase todos os dias nas nossas enfermarias. Então, se a gente fosse, vamos dizer, interromper nossas atividades, o hospital ficava sem funcionário. Então, o que a gente faz é entender que o contato ele é passível de quarentena para o profissional se esse contato foi o suficiente para gerar um risco de infecção, ou seja, sem máscara, numa situação de proximidade, etc. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui relativa à educação especial, em que os professores acabam precisando ter um contato mais próximo e que talvez não seja possível manter a distância mínima recomendada de 1,5 metro aí. E aí eu penso que, né, que na verdade a gente tem que de fato individualizar, entender qual é cada situação, qual foi o contato que esse professor teve com esse aluno para definir aí, né? Concordo, A gente está chegando aqui a 1h15 já de discussão muito produtiva. E acho que a gente tem um espacinho ainda para alguma pergunta pendente. Eu não sei, Natália, se daquela lista de perguntas que foram coletadas em rede social, se ficou alguma pendência. Silvia, acho que um ponto importante, não sei se você tem ainda algum ponto, mas o que eu tenho visto que me preocupa um pouco, e acho que valeria uma mensagem minha antes da gente terminar, é em relação ao indivíduo que é vacinado, né? Seja ele o professor, seja ele o médico, enfermeira, entender que tomou vacina e isso significa uma mudança na vida dele, né? Então, lembrar que às vezes o cara toma vacina e relaxa em relação às medidas de proteção. E nenhuma vacina consegue induzir uma resposta protetora antes de 2 a 3 semanas depois de aplicada. Então, deixar claro para as pessoas que quando você toma a primeira dose da vacina hoje, você só começa a ter uma resposta imune que vai te proteger, e assim mesmo não na sua plenitude, porque são necessárias 2 doses, daqui a 2 a 3 semanas. Antes de 2 a 3 semanas, se você se expuser ao vírus, se você se infectar, a vacina provavelmente não vai ter papel algum para diminuir esse risco. Então, essa é a primeira mensagem, e mesmo depois que você tiver tomado as suas 2 doses, isso não significa que a gente esteja livre do uso das máscaras e de todas essas medidas, né? Elas continuarão sendo necessárias por um período. A gente tem visto aí os resultados de Israel, não sei se vocês estão acompanhando isso aí, eu tenho acompanhado até, eu tento entrar nas mídias em inglês de lá, e já tem até uma publicação no BMJ nessa semana mostrando que foi assim impactante, né? Eles já vacinaram, sei lá, acho que quase 50% da população. Eles estão vacinando todo mundo acima de 16 anos lá, incluíram todo mundo. E
e eles tiveram um impacto dramático, assim. Acho que nessa última semana, das mortes que ocorreram, 97% delas ocorreram em pessoas não vacinadas, quer dizer, realmente um impacto muito importante. Após 14 a 21 dias da vacinação, eles já começam a ter uma redução substancial do risco de hospitalização e de morte. Então, realmente, a gente tem conseguido, né, aquilo que se supunha. E aí, acho que teve uma pergunta que eu esqueci de responder, que agora me ocorreu, que é a vacinação das crianças. Né? Acho que alguém, não lembro se foi a Luciana ou alguém que perguntou em relação à vacinação das crianças. Eu sou um super defensor e um paladino. Eu não entendo que a gente possa prescindir de vacinar nossas crianças. Então, claro, a gente tem que gerar esses dados, a gente tem que agora partir para os estudos em crianças, estudar essas vacinas nas crianças, segurança. Eu acho que não vai ser exequível fazer estudos de eficácia, porque a doença é mais rara, né, e com menos formas graves, mas a gente pode fazer estudos de resposta imune e se documentar uma resposta imune similar àquela resposta imune que os adultos tiveram e que os protegeram, e isso entendo que será suficiente para as agências regulatórias, né, também liberarem o uso dessas vacinas para as crianças. Então, crianças e adolescentes representam quase 30% da população mundial, né? Então, a gente não pode deixá-los fora desse clube dos vacinados. Então, eu entendo que o próximo passo agora é lutar pelos estudos pediátricos de vacina para que a gente tenha condição, né, de, num futuro próximo, também incluir as crianças no programa de vacinação, se elas se mostrarem seguras, né, e com capacidade de proteção nesse grupo. Marco Aurélio, tem uma última pergunta que eu acho que a gente acabou deixando passar, que era um questionamento a respeito de reinfecção em crianças. Perfeito. Muito bom. Legal, acho que reinfecção é um tema importante, né? Então, a gente já aprendeu que, como a gente supunha desde o início, e como é a realidade com todos os vírus respiratórios, a reinfecção era algo que estava no nosso radar, e de fato ela tem acontecido. Mas, Silvia, o que a gente tem visto é que, de forma geral, ela é um evento raro. Raramente a gente tem observado a reinfecção, né? Então, aparentemente, nos primeiros 3 a 6 meses após você ter sido infectado, seja você adulto, seja você criança, aparentemente você tem uma boa proteção contra reinfecção. E que passados esses 3 a 6 meses, aí você começa a observar com alguma chance maior isso, as respostas imunes começam a desaparecer, né? A detecção de anticorpos neutralizantes, a pesquisa de imunidade celular ainda é um tema pouco estudado, pouco compreendido, né? Nessa dinâmica toda. Um dado muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que saiu essa semana também, foi o comportamento das vacinas em indivíduos que eram positivos. Então, muita gente tem me perguntado isso, gente que teve lá no hospital a sua Covid-19 e que agora foi chamado para vacinar, tomo, não tomo, e curiosamente eles publicaram o dado no documento da OMS, especificamente com a vacina da Oxford, mas eles mediram a resposta imune naqueles indivíduos que eram previamente infectados, que tinham tido Covid anteriormente, depois da primeira e depois da segunda dose. E a gente sabe que a segunda dose dá uma super resposta, né, que melhora muito os níveis de anticorpos nos indivíduos que eram naive. Mas, curiosamente, naqueles que tinham tido infecção prévia, a segunda dose de vacina praticamente não propiciou benefício algum em comparação à primeira. Então, talvez, claro, a gente precisa ainda de mais dados, mas talvez isso sugere a recomendação de que num espaço de tempo próximo à tua infecção, se você for vacinado, provavelmente uma dose da vacina deve ser eventualmente suficiente, né? E que também gera aquela percepção de que não há urgência em vacinar aqueles indivíduos que foram recém-infectados, porque de alguma forma eles têm uma parcial proteção, né? Especialmente num cenário de carência de doses. Certo, perfeito. Acho que a Natália tem algumas perguntas ainda. A gente tem algumas perguntas da rede social, do Instagram, que os pais mandaram. Vou fazer elas assim, no esquema bate-bola, e aí o senhor vai respondendo. Isso,
correr. Máscara para criança, de pano ou máscara cirúrgica? Olha, máscaras de pano, elas são menos eficientes que as máscaras cirúrgicas, né? Mas a máscara mais importante é que nem a pergunta que me fazem, qual vacina tomar? A que primeiro tiver ao teu alcance. Então, se eventualmente a criança usa com mais tranquilidade uma máscara de pano, ela vai estar exercendo o seu papel de proteção também. Perfeito. A segunda pergunta é com relação à máscara para o professor. Uma máscara cirúrgica, máscara N95, a PFF2, usa face shield, não usa? Eu acho que máscaras são de demonstração inequívoca de proteção. Não há nenhuma dúvida que elas protegem, e quanto mais eficientes, quanto maior o poder de filtragem, mais eficiente é a máscara. Então, uma PFF2 e uma N95 seguramente são superiores a uma máscara cirúrgica, que é superior a uma máscara de pano. É nessa ordem de hierarquia. O face shield ainda há dúvidas, né, nos estudos se de fato ele representa um grau de proteção importante além da máscara. Então, num cenário, né, do ambiente escolar, eu acho que se você tiver com uma boa máscara, é o mais importante. Perfeito, isso mesmo. Uma outra questão é, se uma criança tiver positiva na sala, certo? A família dessa criança, vamos supor, eu tenho um filho, ele está positivo, certo? Os coleguinhas do meu filho são afastados por causa da bolha, certo? Os pais desse colega, eles precisam também ficar afastados? Eles precisam evitar o trabalho? Ou seja, toda a família que envolve as crianças da sala de aula... Não, só os contactantes diretos do caso índice. Perfeito. E uma outra coisa, deixa eu só checar aqui mais uma pergunta. Se uma escola onde eu tenho uma obrigação de ter um distanciamento entre as cadeiras da criança de 1,5 m, porque a grande maioria algumas escolas a grande maioria está cumprindo o protocolo, mas às vezes a gente escuta, né? Os pais queixam que a escola está cheia, que às vezes está tendo uma população de criança na sala de aula mais de 35%. Então, é uma coisa que os pais podem exigir da escola, esse distanciamento entre uma cadeira e outra. Como é que fica essa questão? Eu acho que mais importante que o percentual de crianças que tem que frequentar a sala é você ter uma sala que comporte, porque eventualmente você pode ter uma sala que tenha 80% da classe, mas que você consiga distribuí-las de uma forma tal que elas fiquem num espaço entre elas, respeitando essa distância mínima. Então, acho que mais importante que o percentual que vai estar frequentando a aula é respeitar esse limite. E, claro, isso para as crianças maiores, né? As crianças menores é bem desafiador, né? Essa história de 1,5 m, né? A gente é pediatra, Sim. A gente sabe disso, né? A primeira coisa que eles fazem quando vem um Se colega abraçar. é Se abraçar, abraçar. beijar, É tá isso aí. junto. E aí é isso Ainda mesmo, mais né? Eu e acho que tá é isso tudo aí. bem, tá tudo certo. Porque acho que a gente precisa lembrar que a gente precisa manter o desenvolvimento dessa criança, a socialização dela, e sem dúvida isso é primordial numa época de pandemia. Concordo. Por isso que eu defendo logo a gente terminar os estudos de vacinas em crianças, porque isso vai oferecer uma maior segurança para a nossa população pediátrica. Sou um paladino das vacinas para as crianças também. Sim, com certeza. Eu acho que a gente vai, então, chegando ao fim aí da nossa discussão. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Marco Aurélio pela disponibilidade de sempre, aí, à disposição em esclarecer todas as nossas dúvidas. Queria trazer ainda como comentário final a questão de que a segurança do ambiente escolar depende não só do protocolo que a escola estabelece, mas também da adesão das famílias a esse protocolo e a maneira como elas se posicionam diante dessas situações em que a gente se vê na necessidade de afastar a criança ou de testar a criança. Então, não só o protocolo estabelecido pela escola, a estrutura física que a escola tem, mas o entendimento que a comunidade escolar tem do que são essas medidas de segurança, da sua importância, é fundamental para que a gente tenha um ambiente de fato seguro. Queria me despedir ainda agradecendo aí a todos que estiveram acompanhando a gente até o final e enriqueceram bastante a nossa discussão com todos os questionamentos.
Eu gostaria também de agradecer a participação do Dr. Marco Aurélio, foi maravilhoso. Dizer que você pode voltar várias vezes para fazer outras lives, porque foi muito bom. E dizer também que essa live ela está gravada e ela vai estar disponibilizada no site da SPDF para que todos possam ter acesso e possam também encaminhar para as pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar neste momento. Eu que agradeço, viu? Vocês que são maravilhosas e realmente facilitam muito o nosso trabalho, além de muito simpáticas e inteligentes, né? Por lembrar que a gente está aí no Dia da Mulher, né? E vocês são exemplos, né, de mulheres competentes, inteligentes, que honram a nossa profissão. Então, parabéns, no nome de vocês duas, a todas as mulheres aí que a gente tanto admira na nossa profissão. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece a gentileza, em nome de todos os colegas também. Muito obrigado. Marco, eu também agradeço às duas colegas, a Natália e a Silvia, por essa participação. Foi muito importante que vocês estivessem presentes, porque vocês driblaram as dificuldades, transpuseram para o público geral. E, Marco, grato também muito a você pela forma clara como você explicitou tudo, porque, como disseram a Silvia e a Natália, nós tivemos um público muito diversificado hoje. Tá? E pelos comentários aqui no chat, a gente sabe que a gente atingiu o objetivo para todas as perguntas, para todas as pessoas, todas as profissões. Tá? O ano apenas está começando, Marco. Eu não posso prometer a você que eu não vou te pedir uma outra live. Tá? Então, essa promessa eu deixo para depois. Tá? Se for a Silvia e a Natália conduzindo, eu aceito. Agradeço do fundo do meu coração, tá, por toda a sua ajuda que você tem. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Lembrar que o nosso congresso é um projeto distante, adiado, mas não esquecido. Não, nem eu. E eu aproveito, então, para colocar uma resposta para uma pessoa que perguntou, Paulo Araújo, se poderíamos ter congressos presenciais esse ano. Tá? De acordo com o ritmo e a programação de vacinações, Paulo, é muito pouco provável que a gente consiga ter um congresso presencial. Você imagine bem, nós temos o congresso de infecto e de imunizações para ser realizado em Brasília em novembro. Tá? Normalmente, esse congresso tem uma frequência de 1.600, 1.800 pessoas. Será que a gente consegue esse público para lotar um auditório? Como disse um editorial do The Economist da semana retrasada, tá? Muito provavelmente os nossos eventos não vão todos voltarem a ser presenciais. Essa ferramenta que a gente está utilizando aqui é muito ágil, economiza custos de uma forma muito sólida, tá? E transmite a educação e a formação da mesma forma. Tá? Então, pelo menos em 2021, nós não estamos planejando um evento presencial. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez.